graça que você precisa conhecer. A igreja precisa congregar. A congregação dos justos é esta. A igreja do Senhor não pode ficar em casa sem fazer nada olhando perto. Sempre entender que Deus é tudo que você precisa. Ele é a graça agindo em você. Vem com teu fogo, vem com teu fogo, vem com teu fogo, cura o meu interior. Vem com teu fogo. Poxa, cadê o estímulo dos irmãos? Como você tem estimulado os irmãos para vir à congregação? Sabia que uma boa palavra estimula a pessoa a querer vir mais? É interessante, pessoal, é que o pastor, ele faz tudo pelas pessoas. Faz tudo. O pastor tem seus afazeres, no meu caso, eu tenho minha vida, tenho minha família, tenho meu trabalho, tenho minha igreja, cuido de tudo. Eu atendo pessoas praticamente todo dia, toda hora. É gente mandando mensagem, é gente pedindo oração, é pessoa contando problema, um pior que o outro. E orienta pastor, me dá uma palavra, pastor, tudo é pastor, 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 pastor. Para pedir, todo mundo pede. Pedir para o pastor orar, todo mundo pede. Pedir para o pastor orar por ele, todo mundo pede. Mas cadê que tem uma pessoa que chega e pergunta: ô pastor Júlio, como que o senhor está? Pastor, o senhor precisa de alguma coisa? Conta comigo, pastor. Pastor, o senhor tem pregado muito bem, a sua palavra tem abençoado a minha vida. Não, as pessoas só sabem descarregar o problema dela e o pastor que me deu uma solução. O pastor que me deu alguma coisa, porque ele tem que me ajudar. Eu estou aqui, eu sou psicólogo, eu sou professor, eu sou administrador, sou orientador, sou mentor, sou tudo que você pensar, gente. Eu oriento pessoas de tudo que é jeito aqui. Eu sou conselheiro de casal, eu sou conselheiro de pais e filho, filho e pai. Eu faço de tudo. E as pessoas precisam considerar essas coisas. Amar as coisas que são feitas por elas. E passar a congregar mais no culto do pastor que faz tudo por elas. Digam graças a Deus. Essa palavra não é para você que já é uma pessoa que congrega. Você que já congrega todo o culto do pastor, amém. Continue mais. Mas você que não tem congregado, é para você congregue mais. A igreja precisa congregar. Quem compreende? Diga: nós precisamos, como igreja do Senhor, congregar mais. Chega o culto do pastor Júlio, que eu sou pastor titular, que era para ele estar cheio nos meus cultos. Era para vocês considerar o teu pastor titular, que sou eu. Vem nos meus cultos, que são os cultos oficiais. Tem que estar cheio os meus cultos. As pessoas precisam congregar. Digam graças a Deus. Cadê a consideração? Cadê o amor? Cadê, meu irmão, o amor recíproco? Cadê? Só recebe, você tem que dar. A igreja tem pessoa aqui que só participa quando alguma coisa ruim acontece. Ela começa a vir no culto. Tem outros que é igual brinquedo de cordinha. Já viu que é brinquedo de corda? Você dá a corda nele, o bicho vai. Aí quando acaba a corda, parou. É quando não tem mais campanha na igreja. Ele para, não vem mais. Irmãos, tome cuidado. Precisamos olhar para Jesus. Precisamos congregar pela palavra. Você precisa amar a palavra. Venha pela palavra e não por outra coisa. Digam amém, queridos. Vamos ver que a preocupação agora já é antiga. Olha o que Deus fez para o povo de Deus olhar para Ele. Capítulo 21, versículo 7. Aqui nós vamos entender o que? Qual deve ser o verdadeiro propósito da igreja do Senhor? Diz aí: pelo
que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Porque Deus mandou um monte de serpente venenosa, e a serpente começou a matar todo mundo ali. E o povo ficou desesperado, e foram para Moisés e falou: ora ao Senhor, olha, assim, né? Ora para o pastor, ora aí, pelo amor de Deus, para tirar esse mal. É mesmo, mas na hora que eu estava falando, você não estava nem para mim, né? Agora que a serpente está atacando, você vem me procurar. Tudo bem, eu vou orar, porque é minha obrigação como homem de Deus orar. E ele orou, olha aqui, ó. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente, né, que é de metal, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo aquele que olhar para ela? Vamos ler comigo essa parte? Vamos lá? E será que viverá todo mordido que olhar para ela? E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente alguém, olhava para a serpente de metal e ficava o quê? Então vamos entender essa revelação. O povo não estava dando muita atenção ao que Moisés dizia, e Deus também estava perdendo a atenção do povo. As pessoas no passar do tempo vão se tornando religiosas, elas começam a congregar religiosamente. Vou explicar para você entender. Irmãos, o povo estava disperso, o povo estava distante. Deus então fala: só tem um jeito desse povo olhar para mim, quando o negócio ficar feio, quando começar a morrer gente, eles vão começar a olhar para mim. Não é assim no dia de hoje? É só começar a acontecer tragédia e começa a aparecer um monte de gente que nunca veio. Porque vê que o único caminho é quem? É Jesus, não é assim? E eles viram que muitas serpentes começaram a matar muita gente, serpentes venenosas. Olha a ideia de Deus. Esse Deus é perfeito demais, né? Deus fala: então o negócio desse é olhar para algum objeto, né? Esse é o problema. Vou mostrar para você, Moisés, que o povo está religioso. Faz o seguinte: constrói para mim uma serpente de metal, coloque numa haste e levante ela bem alto, e fale para o povo: toda pessoa que for mordida por alguma serpente venenosa, se olhar para a serpente de metal, viverá. Porque aquela serpente agora vai me representar, porque assim o povo olha para mim. Aí o povo vai olhar para Deus, e o povo então começava a vir a serpente venenosa, mordia, e eles olhavam para onde? Para a serpente de metal, e eles ficavam na hora curados e viviam. Só que chegou um tempo que Deus mandou destruir a serpente de metal, porque o povo começou a adorar a serpente de metal. Porque as pessoas têm muita facilidade de confundir as coisas, de tirar os olhos de Jesus e colocar os olhos em objetos. Então vamos entender aqui, irmãos, quando é que uma igreja começa a congregar religiosamente? Quando você tira os olhos de Deus e começa a congregar por causa de campanha. Vou lhe mostrar que Jesus falou sobre isso lá no Evangelho de João, capítulo 3. Abra sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 3. Vamos ver aqui, hein? Sabe que Jesus, no princípio, ele era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ou seja, Jesus sempre esteve no céu, ele sabia, ele estava lá quando foi mandado levantar uma serpente de metal, ele estava lá, ele sabia de toda a história. Quando ele veio para a terra, veja o que Jesus fala para as pessoas. Isso aqui é muito forte. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14. Posso ler, queridos? Vamos lá? Comigo, hein? E Jesus dizendo: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja. Vamos comigo com mais força, vamos lá. E como Moisés levantou a serpente no deserto, vai. Assim importa que o Filho do Homem, que é Jesus, seja
Preste atenção. Veja que as pessoas deixaram de olhar para Deus depois de um tempo e começaram a colocar a fé que elas tinham na serpente de metal. Foi preciso destruir ela. As pessoas têm a mania de vir nas reuniões por causa de campanha. É ter uma campanha nova, a igreja enche. Eu não quero que isso aconteça mais aqui. Do contrário, vocês vão provar para mim que você congrega religiosamente. Você tem que olhar para Jesus. Isso aqui é uma palavra para os pregadores. E esse vídeo está sendo gravado. Eu quero que muitos pastores assistam mesmo. De nosso ministério, de outros ministérios, que ouçam o que eu estou dizendo. Amigos pastores, nós precisamos levantar Jesus para a igreja. Diga graças a Deus. Precisamos levantar o Filho do Homem, Jesus, e falar para o povo olhar para Ele. Porque aquele que olhava para a serpente de metal, vivia, era curado. Quem olhar para a cruz, quem olhar para Jesus, terá vida, vida abundante, terá cura, terá vida eterna. Diga graças a Deus. A igreja não está congregando como deveria, porque só vem para os cultos de semana quando tem campanha. E olha lá que tem uns que vai passando a ser exigente. Por exemplo, você sabe que é errado a pessoa ter vício, né? Vício não é de Deus. Quem é que bebe muito refrigerante? Agora não, né? Está se libertando, glória a Deus, né? Amém. Deus está fazendo a obra. Tá bom, quem bebe muito café? Vai ver. Quem bebe muito café? Toda hora, todo dia, todo momento, todo minuto. E quando você sente uma dorzinha de cabeça, o que você fala? Aí, está na boca do povo. É porque eu não? Vício. E você sabe, pessoal, só um exemplo, tá? Você sabe que uma pessoa viciada, ela quer, quanto mais forte o que ela está dependendo do vício, por supondo que um vício de droga começa na maconha, aí vai indo, e o viciado vai buscando uma coisa mais forte, né? E aquilo ali já não vai ter o mesmo efeito. O vício é assim. Eu acredito que tem filho de Deus, olha para cá, agora isso aqui é forte, que eu falo, é interessante. Eu acredito que tem filho de Deus viciado em campanha. Quando ele percebe que tem uma igreja fazendo campanha, ele fica igual louco lá fazer campanha. Ai meu Deus, fazer campanha. Tudo para ele é campanha. Se ele não pegar uma coisa na mão, ele não vem para a igreja. Tem igreja aí, meu filho, que de segunda a segunda é campanha atrás de campanha. O pastor dessa igreja, ele está levantando a serpente, não está olhando, levantando Jesus e falando para o povo olhar para Jesus. O povo está servindo e congregando por religiosidade e não por fé genuína em Jesus. Quem está entendendo o que eu falo? Diga graças a Deus. Diga, minha fé deve estar em Jesus e não em objeto nenhum. Por que quando não tem campanha você não aparece no culto? Você congregando religiosamente. Tem gente que misericórdia. Se for tirar alguma coisa dela, meu irmão, misericórdia. Falar, tem irmão aí que tem pessoa que é tão assim, irmão, não é de campanha, que quando tem. Eu faço campanha, mas faço pouco, estou até parando de fazer muito. Não sou contra, mas também eu sou a favor de olhar apenas para a palavra.